Pessoal, então, se a gente for parar para pensar, a gente é um planeta dentre 8 planetas que orbitam o Sol, e o Sol é uma estrela dentre 400 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, que é uma galáxia dentre bilhões de galáxias. Então, se vocês pararem para pensar, aí a gente tem algo em torno de 7 trilhões de planetas no Sistema Solar, no Universo, né? Então, pessoal, seria muito mais do que grãos de areias que existem aqui na Terra. Vocês veem que houve uma grande evolução do conhecimento que a gente tem da cosmologia. Então, primeiro teve lá Ptolomeu, o seu modelo geocêntrico, né? A Terra era o centro do universo e todos os outros corpos giravam ao redor da gente. Aí veio Copérnico com o modelo heliocêntrico. Aí depois veio Hubble e descobriu que o universo ele não é estático, ele está se expandindo. Então, se a gente pegar que o universo está a cada momento se expandindo e a gente retrocedendo no passado, quer dizer que existia um ponto muito denso onde toda a matéria estava concentrada. E a partir de uma explosão que a gente chama de Big Bang, aquilo começou a se expandir e dar origem ao que a gente conhece hoje em dia. Então, pessoal, o universo é imenso. Não dá nem para mensurar o tamanho que é isso daqui. Se a gente por acaso estivesse do lado de fora da galáxia e olhasse diretamente para ela, a gente não ia conseguir enxergar, porque ela é muito, muito grande. A gente ia ver como se estivesse no meio de uma nuvem, porque não dá, é muito grande. Então, pessoal, tantos planetas como estrelas e buracos negros, tudo tiveram uma origem. Então, o universo está composto por diversos elementos químicos, principalmente gás nitrogênio. E esse gás tem maior concentração em alguns locais do universo. E pode ter ocorrido alguma perturbação no equilíbrio desses gases, que eles começaram a se aglutinar. Então os gases eles vão se aglutinando e vão formando massas cada vez maiores. E como massa gera gravidade, então a gravidade dessa massa vai agregando cada vez mais massa e a gente vai formando planetas e estrelas. Se a gente pegar no começo, primeiro se forma a estrela, depois os planetas. Porque como existia uma maior concentração de gás no início, é mais fácil a gente pegar a maior quantidade de gás e formar uma estrela do que primeiro formar os planetas e depois a estrela. Então, como que a gente diferencia uma coisa da outra se as duas são formadas basicamente do mesmo jeito? Se a gente tem um planeta com uma determinada massa menor do que uma massa crítica que a gente fala, a massa não vai ser suficiente para comprimir os átomos de hidrogênio para que eles comecem a se fundir em átomos de hélio. Agora, se a massa for maior do que essa determinada massa crítica, ela forma-se uma estrela. Então, a diferença entre uma estrela e um planeta é que a estrela tem mais massa, consequentemente ela é capaz de fundir átomos de hidrogênio em átomos de hélio. Então, o que a gente tem? A estrela, ela empurra os átomos de hidrogênio um em direção aos outros. Como a massa é muito grande, os átomos se fundem e a partir dessa fusão gera átomos de hélio. Só que o hélio ele tem menos massa do que os átomos de hidrogênio originários. Então essa diferença de massa é a energia que o Sol emana para o universo. Esse processo de fusão nuclear ele ocorre no núcleo da estrela. E ele vem para a superfície da estrela a partir do processo de convecção. Então tem um processo de convecção que demora milhares até milhões de anos para ir do núcleo até a superfície da estrela. Então é um processo assim, um pouco, se dizer, lento. Então, se a gente pegar a diferença de temperatura do núcleo para a superfície da estrela é muito grande. A superfície da estrela tem em torno de 5.500 Kelvin de temperatura, que não é muito se a gente for comparar com o núcleo que chega aí perto de centenas de milhões de graus Celsius. Então, pessoal, a estrela ela vive a sua vida queimando o combustível dela, que a priori é o hidrogênio. Então ela vai fundindo hidrogênio em hélio. Isso daí vai gerar uma pressão. A pressão empurra a estrela para fora, então faz a estrela se expandir. Só que daí tem a gravidade que puxa essa massa de volta para o centro. Então existe um equilíbrio aí.
Só que a partir do momento que o combustível da estrela acaba, a gravidade começa a vencer e começa a empurrar a estrela em direção ao núcleo dela. Aí o que você vai fazer? Você vai aumentar a densidade do núcleo. Se você está aumentando a densidade, você está aumentando a pressão. Aí, em vez de você fundir hidrogênio em hélio, você funde hélio em elementos mais pesados. E vai ocorrendo isso a depender da massa da estrela. Quanto mais massivo, mais pesado os elementos que ela consegue fundir. Até, se eu não me engano, o ferro. Acho que o ferro é o máximo que ela consegue fundir. Então, todos os elementos que a gente tem aqui na Terra, uma hora, eles foram formados dentro do núcleo da estrela. Aí, quando ela explodiu, eles foram lançados para o universo. Então, ela vai fundindo, aí até ela não conseguir, até que sua massa não seja mais capaz de fundir elementos. Aí a gravidade vence. Aí a gravidade empurra tudo em direção ao núcleo. Aí algumas estrelas explodem e o núcleo restante, ou seja, o resto da estrela que ficou ali, se a massa da estrela original for até 1,4 vezes a massa do Sol, o restante, o núcleo remanescente da estrela, vai formar uma anã branca. Então, vai estar emitindo um pouco de luz ainda, mas não vai estar ocorrendo mais a fusão nuclear lá dentro. Então, ela, com o tempo, ela vai esfriando até virar uma anã marrom, alguma coisa semelhante com Júpiter ali, por assim dizer. Se a massa da estrela tiver entre 1,4 e 3 vezes a massa do Sol, quando acabar o combustível dela, o núcleo remanescente vai formar uma estrela de nêutrons. Então, uma estrela de nêutrons é uma estrela que funde elétrons e prótons e nêutrons. Então, ela é uma estrela muito densa. Se a gente pegasse uma colher de chá dessa estrela, seria mais pesada do que o Monte Everest. E se a massa for maior do que 3 vezes a massa do Sol, o núcleo remanescente vai formar um buraco negro, que é um objeto tão denso, mas tão denso, que a gravidade dele faz com que a velocidade de escape seja maior do que a velocidade da luz. Se a velocidade de escape é maior que a velocidade da luz, nem a luz consegue escapar dele. Então, por isso que ele tem essa nomenclatura, né, buraco negro. A gente não consegue observar ele diretamente, porque ele não emite nenhuma luz, ele absorve toda a luz. E pessoal, agora para a gente ter alguma noção de unidades de medida utilizada na astronomia. Então, quando a gente fala em unidade astronômica, a gente fala na distância da Terra ao Sol. Então, quando a gente tem uma unidade astronômica, é uma distância da Terra ao Sol, que é o equivalente a 150 milhões de quilômetros. Agora, quando a gente fala de um ano-luz, a gente está falando da distância que a luz percorre em um ano. Então, seriam 365 dias vezes a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, vocês teriam que transformar 365 para segundo, multiplicar por 300 mil, aí vocês iam obter essa distância em quilômetros. Isso a gente está falando em um ano-luz. Agora, imagina questão de 12 bilhões de anos-luz, 15 bilhões de anos-luz, imagina o tamanho que é isso. O universo, se eu não me engano, ele tem coisa de 100 bilhões de anos-luz de tamanho. Então imagina o tamanho dessa distância. E pessoal, uma coisa curiosa que a gente pode observar é que como a gente lidar com a luz quando a gente fala do universo, imagine que exista uma galáxia a 12 bilhões de anos-luz daqui da Terra. Se lá existisse uma civilização avançada e eles olhassem para a gente agora, eles não iam enxergar nem o nosso sistema solar, porque o sistema solar se originou há 5 bilhões de anos atrás. Só que como eles estão olhando agora para cá, eles estariam vendo o que hoje era há 12 bilhões de anos atrás. Então toda vez que você olha para o espaço, você está vendo o passado. O Sol demora 8 minutos para chegar a luz dele aqui na Terra. Então você está vendo o Sol agora como ele era há 8 minutos atrás. Então por isso que assim é muito difícil a gente observar uma civilização inteligente, porque se a gente olhar, a gente vai ver o passado. Pode ser que essa civilização nem surgiu, nem o sistema solar daquela civilização pode ter surgido quando a gente estiver olhando para ela.
Então, a distância muito grande acaba dificultando a gente de observar alguma coisa. Só tudo bem?